E vem conferir qual é o melhor arco de Hunter x Hunter segundo a minha opinião. E Hunter vs Hunter voltou com seu mangá no seu capítulo 401, e eu estou tão empolgado e feliz com a volta de Hunter x Hunter que eu resolvi trazer um vídeo especial ranqueando os arcos da obra, falando qual que eu acho o pior ao melhor. O pior eu já considero bom, então vai ser do melhor pro perfeito. Mas então vamos nessa ordem. Para quem não sabe, até o momento são 7 arcos, e a gente vai começar pelo 7º lugar, que seria... E pra mim o pior arco que fica em 7º lugar é o arco da família Zoldyck. Arco esse que ele é um arco rápido, ele é um arco que apresenta algumas coisas interessantes pra gente conhecer um pouco mais sobre o conceito da família do Killua, mas quando a gente pensa no arco como um todo, ele é um arco bem indispensável em relação a como um arco que você passa, lê, é divertido, tem o momento da moeda que é muito empolgante, mas quando você pensa no mangá como um todo, esse é um arco mais fraco de todos, é o que traz menos emoção e é o mais esquecido, até porque ele fica entre um arco e outro, então ele acaba até sendo esquecido como um todo. Pra mim, como eu falei, nenhum arco de Hunter x Hunter é ruim. Esse é um arco que apresenta conceitos muito interessantes. E a gente conhece uma família muito boa, desde o cachorro de estimação do Killua, que é um lobo gigante, ao conceito da porta, que só o porteiro consegue abrir pela força que ele tem, ao ponto de como conhece o pai do Killua, o vô do Killua, que vai ser muito importante mais pra frente, o vô dele. Mas como eu falei, é um arco que ele é muito um arco de transição. Então ele apresenta muita coisa, mas para levar para um ponto final não leva tanto. Então é um arco bom sim, mas eu acho que ele é o pior da obra até o momento. E em 6º lugar eu coloco o arco da eleição. E esse é um arco que eu considero mais decepcionante do que ruim. Porque, como eu falei, nenhum arco é ruim, mas o ponto é, quando você pensa em mangá shonen, todos têm uma parte política, mas nenhum deles tem coragem de entrar na parte política para não virar uma grande confusão. E os que têm são jogados de lado e usam como um recurso de roteiro, como por exemplo Naruto. Naruto é um mangá, por exemplo, que você tem os velhos que são quem cuida da ordem e da lei da vila, mas acima deles tem o senhor feudal. A gente nunca viu o senhor feudal em Naruto. Então o que acaba acontecendo? Sempre que o Danzou entra na história, eles mencionam como se fosse algo importante, mas nunca desenvolve, nunca trabalha bem. É um recurso de roteiro que até deixa mais fraco o nível do Hokage. E os outros mangás também fazem isso. Alguns mangás, inclusive, se passam dentro de cidades e a gente nunca vê a política dessa cidade, como por exemplo Fairy Tail. Bleach, você tem um pouquinho mais desse conceito de por causa dos Shinigamis, mas também não é tão desenvolvido. Hunter x Hunter é o primeiro mangá que tem coragem de chegar lá e discutir realmente a política do mundo de Hunter x Hunter depois da morte do Netero. Então a partir daí, com a morte do Netero, você tem a eleição e é algo interessante. Mas é mais um arco que ele fica no conceito muito legal do que do desenvolvimento do arco. Tem um momento muito legal do Gin Freaks conversando com o Leório, que o Leório acaba dando um esporro nele. Essa cena é muito legal. O Gon finalmente vendo o pai é legal, mas quando você vê o arco como um todo, ele promete uma política, parece que vai mostrar algo político, a parte mais de como os Hunters por trás do pano tentam derrubar os outros Hunters. Eu achei que entrar num ponto até para discutir uma crítica social à política do Japão ou do mundo como um todo, mas fica só nesse potencial. Apresenta bem, mostra quem são os candidatos, é um arcozinho até divertido de se ler, mas com o potencial que ele tinha, com a escrita do Togashi, ele poderia ser muito melhor do que ele foi. E em 5º lugar dessa lista é o arco Great Island. Arco esse que você vê que o Togashi estava muito feliz escrevendo, mas não sabia muito bem como terminar também. É um arco que ele é bom, ele é divertido e mostra a criatividade do Togashi. Great Island, para quem não pegou de primeira, é o arco do videogame, onde ele entra dentro do videogame. Eles entram o Killua e também o Gon. É legal, tem coisas interessantes em questão de treinamento do Nen, que seria a parte realmente da Bis, que é muito legal ver como ela vai se desenvolvendo. Também eu gosto muito, para quem leu o mangá em vez de assistir o anime, tem uma coisa muito legal no mangá que é o seguinte: quando você vai passando as páginas, o Togashi ele deixa específico como funciona cada carta. Ele mostra o deck e cada carta é descrita como ela funciona, qual é a sua força, qual é a sua fraqueza, qual é a sua descrição, o que ela faz. Realmente, o Togashi, ele criou o jogo. E você vê que ele poderia ser um jogo que existe na vida real, porque o Togashi já deixou as regras pré-determinadas de como funciona o game e como funciona o jogo de carta. Isso é muito legal. A parte mais famosa é a parte da queimada ali, mas quando você pensa como um todo, é mais aquele arco que ele tem um mundo muito interessante, ele tem um conceito muito bom,
mas eu acho que em alguns pontos ele demora para engrenar. Porque quando você tem um arco que tem um treinamento tão grande como é esse, quando você vai começar a desenvolver, você espera ver algumas coisas que não acontecem aqui. Porque, por exemplo, toda a parte do Hisoka ser alguém que é um pouco traíra da Genei Ryodan, ou por exemplo, ver aquela pessoa que tá matando todo mundo, como funciona a mecânica daquilo, como as aranhas estão entrando dentro daquele jogo, tudo isso é legal. O desenvolvimento é bom, porque quando vai chegando na conclusão do arco, parece que o Togashi quer deixar mais pra frente, e esse mais pra frente acaba sendo uma decepção. Eu acho até um arco um pouco arrastado em alguns pontos, por causa que o treinamento é muito longo, falta grandes momentos no arco, mas ele é um bom arco, mas ele falta alguma coisa, falta elementos para deixarem ele incrível, um excelente arco. É um arco que normalmente quando eu assisto ou leio, eu gosto de passar até um pouco mais rápido, porque ele não é o mais empolgante como poderia ser. Ainda mais com elementos de mistério, suspense, reviravoltas pro universo de Hunter x Hunter que são apresentados, mas não são tão desenvolvidos como poderiam ser. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o Exame Hunter. O Exame Hunter, ele é bom, ele é muito bem feito. Ele é o Togashi provando o quão bom escritor ele é. Afinal, ele pega todos os clichês conhecidos por mangá shonen, de torneio, passando por um exame, passando por apresentar personagem, apresentar todos os clichês do shonen de uma maneira interessante. Ele consegue muito bem usar a fórmula pré-determinada para o estilo de mangá que ele escreveu. E ele já sabia fazer isso, afinal, ele é um ótimo escritor, já tinha escrevido Yu Yu Hakusho, que usa esses conceitos, e você vê aqui. E muita gente pode falar, ah, mas isso não quer dizer que o mangá é simples? Não, porque ele consegue pegar o conceito e elevar esse conceito. Porque ele não usa um exame da forma padrão, como ele já tinha usado em outros lugares. Não, ele usa a criatividade, porque ele faz o exame ser diferente. Como o exame que você tem que cozinhar, pegar o ovo, tem o torneio no final, mas você tem toda aquela floresta que poderia ser só mais uma floresta sombria, como os muitos mangás têm nos exames. Aqui não, ele usa a fauna e a flora e é muito bom. E pra quem lê o mangá, e no anime também tem isso, mas o mangá destaca isso, você vê o como ele é cuidadoso com a sua obra. Aparece uma criatura, ele não simplesmente joga a criatura visualmente, não, aparece o nome e ele explica o que é aquela criatura e qual é a força dele. Quando aparece realmente um outro ovo, ele fala de quem é o ovo, de qual criatura é. Então é muito bem feito. Eu gosto muito da parte que o Netero aparece pela primeira vez como o grande sábio daquele lugar, que também funciona muito bem. Pra quem gosta de mangá shonen, esse primeiro arco é excelente. Ele é uma ótima introdução. Se você leu muito mangá shonen, talvez você até enjoe de um ponto ou outro por usar muitos clichês. Mas é que eu falo, ele usa tão bem os clichês que até você que está acostumado, enjoado com shonen, vai gostar porque ele usa de uma maneira diferente. Ele trabalha de uma maneira diferente. E vai destacar, ele veio antes. Então muitos mangás copiaram muitos elementos que foram apresentados aqui. Inclusive o próprio Togashi se copia em Hunter x Hunter quando ele usa coisas que ele já tinha usado em Yu Yu Hakusho. Mas não tem jeito. É um mangá shonen que tem um estilo, tem um padrão, tem os clichês. Mas os clichês não são ruins. É como você usa. E aqui o Togashi, ele mostra como ele é um bom autor. Porque mesmo que ele repita os clichês, ele repete de uma forma tão bem feita que até isso não enjoa. E em terceiro lugar fica o arco da Torre Celestial. Se o Exame Hunter é um arco que mostra o quão bom o Togashi é como escritor, aqui ele leva o nível, porque ele já apresentou o arco pra vocês. É como se ele falasse, agora que você sabe quem são os personagens, agora que você sabe como é minha escrita, agora que você sabe como é que eu sei fazer as coisas, agora vamos realmente entrar de cabeça nesse universo. E aí ele apresenta o Nen, e aí ele apresenta toda a Torre Celestial, ele apresenta outras pessoas, ele entra no universo Hunter realmente de cabeça, tem sequências muito boas de treinamento, a forma como ele explica é didática, mas funciona muito bem, o conceito é muito interessante. E não é aquele conceito interessante que você sente que o cara fala bastante algo óbvio. Não, você vê o quanto que o autor pensou e estudou aquilo para chegar numa definição do que ele realmente queria trazer para aquele poder. Então eu gosto muito de como ele apresenta e trabalha ao longo do arco. E o conceito da torre é muito bom, como as lutas são feitas são muito boas. E eu gosto como, até nos momentos mais difíceis, ele não perde a essência e a alma de aventura. A Torre Celestial também é um arco excelente, muito bem feito, com lutas muito boas. Não vou nem precisar mencionar Hisoka contra Gon. Realmente é muito interessante, é muito bem feito. Como eu falei, se o Exame Hunter ele apresenta o mangá e a obra para você entrar, a parte da Torre Celestial é para você saber o quão rico e o quão vasto esse universo é. Como aquilo era só a ponta do iceberg e como o Togashi, com uma obra na mão, ele vai te desenvolver, ele vai para um caminho mágico e rico, porque é isso que é a Torre Celestial.
E em segundo lugar eu coloco o arco do leilão, o arco de Yorkshin. E muita gente pode falar, nossa, o arco do leilão, eu coloco o arco como um todo, porque o leilão muita gente já liga direto com o Grid Island, mas não, eu coloco desde a parte que vai mostrar um pouco mais do Curapaika até o ponto onde chega nesse leilão. A gente conhece mais as formigas, aqui a gente conhece os grandes vilões da obra, não é o principal vilão mais conhecido, mas a gente conhece o grupo de vilões da obra. E aqui de novo, é como se fosse uma revolução natural da obra. Se o Exame Hunter te apresentou muito bem o universo e depois a Torre Celestial te apresentou como o universo é rico, aqui você vai mostrar um lado mais sombrio. E esse é o arco talvez mais pesado de Hunter x Hunter, em relação a como ele trabalha a narrativa, as mortes, os personagens. É muito legal ver os vilões e como ele consegue dar tempo de tela para todo mundo ser desenvolvido. Você fica curioso, quer saber mais sobre ele. Realmente eu gosto muito de toda essa parte do leilão. Eu gosto muito desde a parte do vilão, a parte dos núcleos secundários, porque isso é um fator muito interessante em Hunter x Hunter. Normalmente quando você lê um mangá, você espera muito o destaque do protagonista. Hunter x Hunter não tem isso. Claro, você gosta do Gon, e o Gon tem seus momentos, e ele é incrível quando chega em outros arcos, mas esse arco você vê como ele é um arco do Curapaika. E em nenhum momento o Togashi tem medo de falar que é sobre isso. Então o que ele acaba fazendo? Ele apresenta os vilões, que é a Genei Ryodan, ele apresenta como ele tem um passado pro Curapaika, e como ele vai desenvolvendo eles em núcleos, acaba tendo vários núcleos, e isso poderia ser um problema pro arco. Muitos núcleos pode acabar gerando uma confusão, e isso não é o que acontece. Cada núcleo é trabalhado muito bem. Então você tem o Killua, o Gon realmente indo buscar a parte de ser infiltrado na Genei Ryodan, uma hora eles estão cuidando da parte do leilão, e é interessante. Você tem o Leoro, que está numa parte mais política desse arco, você tem o Curapaika, que está no seu arco de vingança, e no meio disso você tem toda a Genei Ryodan, que é bem apresentado, bem trabalhado, e visualmente muito interessante, com um líder que você quer ver cada vez mais. E no meio de tudo isso, você ainda tem o Hisoka. Então é um arco incrível, e eu gosto muito de como os novos personagens que vão sendo apresentados, todos são muito interessantes. Então é um arco que você tem boas viradas, bom trabalho de personagem secundário, bons arcos secundários sendo bem trabalhados, boa sequência de ação, você tem um momento mais dark que funciona muito bem, uma virada final ali no arco que eu gosto bastante, que muda o rumo do mangá para onde ele quer ir. Você também consegue ver perfeitamente como que a gente conhece mais do universo sujo de Hunter x Hunter, porque se a gente viu até agora como o universo é interessante, a gente tem que ver a parte ruim dos Hunters, afinal eles são caçadores, tem a parte sombria, isso é apresentado aqui, e pra mim ele é quase um arco perfeito, e ele só não é um arco perfeito porque tem um outro que vem depois. E o primeiro lugar, o melhor arco de Hunter x Hunter pra mim é o arco das formigas, o arco de Chimera Ant. É o arco onde você imagina que tem um mangá excelente, você dá na mão de um autor fantástico, um dos grandes do mercado de mangás, e você fala pra ele, pode fazer o que você quiser, esteja inspirado pra escrever, e ele tá inspirado. Ele tá com vontade de entregar algo épico, e ele entrega o Chimera Ant. Imagina tudo que teve de bom de Hunter x Hunter até agora num arco que começa e fecha de uma maneira excelente. Tudo que ele apresenta em Hunter x Hunter tá no auge aqui. Desde os novos personagens, a elementos que tinham ficado para trás que ele fecha muito bem, a momentos épicos da obra, estão tudo aqui. Desde o momento onde o Gon usa o seu poder, fica adulto e praticamente destrói um vilão, como por exemplo a sequência da luta do Netero e também do vô do Killua, quando você tem o Meruem, que é o melhor vilão da obra até agora, inclusive o melhor vilão que tem a melhor redenção de Hunter x Hunter até agora, o conceito do xadrez jogado com uma menina cega, que vai muito além disso. Hunter x Hunter, nesse arco, ele apresenta tudo que precisa ser apresentado de uma maneira perfeita, começando com os novos personagens, bem apresentados, bem trabalhados, bem construídos e que te gerem interesse. Tanto que o começo do arco parece que é um pouco mais lento, mas não, ele consegue te prender. Ao mesmo tempo que ele não perde tempo tendo um arco de treinamento. E o treinamento meio que tem, ele é rápido, acelerado, até pro Togashi. Ele sabe por onde ele quer chegar. Então você já tem personagens novos interessantes. Núcleos que foram deixados para trás, todos fechados de uma maneira boa. Quando você quer ver aquele momento auge do mangá, aquele personagem mais velho, mais poderoso, você tem aqui. Você tem um vilão muito interessante, com um conceito de mundo muito bom, e ele mostra o quanto que os vilões não são tão vilões assim. A parte que ele humaniza os vilões, trazendo um bom discurso, uma boa discussão, mostra como ele é o vilão, mas como ele é um vilão porque as pessoas fizeram ele ser um vilão. E isso é muito interessante. Ele é um vilão complexo, ele não é um vilão simples, ele é um vilão muito bom, assim como Hunter x Hunter como um todo. Quase nenhum vilão de Hunter x Hunter ele é um vilão por ser um vilão. Ele tem um passado interessante por trás que dá camadas, mas esse é o mais bem desenvolvido. A parte da virada é muito boa e os seus Seclas, os seus Minions, são tão bons quanto ele. E quando você continua vendo o arco, você vê que é um arco emocionante que você vai terminar chorando pelo vilão que você odiava há poucos capítulos atrás.
faz. Além disso, a arte é excelente nesse capítulo, com grandes momentos, de novo, de sequência de ação e o Togashi mostrando o máximo que ele pode chegar. Eu também gosto muito de como ele termina com um gancho que você quer saber o que vai acontecer, porque é um final incrível, como ele faz com que você fique na ponta da cadeira, sem saber o que vai acontecer, em choque de como ele chegou naquele ponto. Realmente ele acerta em tudo. E como eu falei, além de tudo isso, esse é o arco mais complexo de Hunter x Hunter, em relação, mais completo e também mais complexo, porque a mensagem, o caminho que ele quer levar, leva além do manga shonen. Você pode pegar esse mangá e destrinchar para vários lados. É o que eu falei, esse arco ele é tão bom que você pode fazer um vídeo analisando só ele para lados diferentes, analisando personagens específicos, como foi a evolução do Gon até chegar nesse ponto, como você pode fazer um arco mostrando como que Lua chegou até esse ponto, como você pode fazer um arco analisando só o personagem, você pode analisar o vilão, o Meruem, você pode analisar personagens específicos, a mensagem que ele quer passar, as sequências de ação. Tudo é perfeito, sendo o momento máximo de Hunter x Hunter até agora, pra mim. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Qual é o seu arco preferido de Hunter x Hunter? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.